Olá, tudo bem? O Entrevista Record Atualidade de hoje trata da crise no Paraguai. Foi um golpe de Estado ou dentro das regras do jogo da democracia paraguaia? É possível um presidente eleito pelo voto, pelo povo, ser deposto em 24 horas? O Brasil interferiu nos negócios internos do Paraguai ou o Brasil procurou preservar o princípio da democracia no Mercosul? Sobre esse assunto, eu converso com o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o professor Marco Aurélio Garcia. Ele acaba de participar de uma reunião no Mercosul, foi sexta-feira passada, na Argentina, e lá os países membros tomaram duas decisões muito importantes. Suspender o Paraguai do Mercosul e admitir a entrada da Venezuela no Mercosul, que antes o Paraguai impedia. Vamos falar também de educação. Quase 20 milhões de estudantes participam desde o começo de junho da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. São 47 mil escolas públicas que representam 90% dos alunos de todas as escolas públicas do país. Os alunos vão da sexta série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Em agosto sai a convocação dos selecionados para a segunda fase da competição, que acontecerá em setembro e escolherá aqueles que vão representar o Brasil numa competição mundial de matemática. Eu vou conversar com o professor Cláudio Landim, coordenador-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática, mas antes nós vamos aos nossos estúdios em Brasília. Eu converso com o professor Marco Aurélio Garcia, assessor especial da Presidência da República, e eu vou tratar do problema do Paraguai. Professor Marco Aurélio, é um prazer recebê-lo. A primeira pergunta seria por que o Mercosul decidiu suspender a participação do Paraguai no Mercosul? Em primeiro lugar, porque o Mercosul chegou à conclusão, e isso por unanimidade, de que tinha havido uma grave infração à cláusula democrática, que está consubstanciada fundamentalmente num documento chamado o Protocolo de Ushuaia I. Há um segundo protocolo que, de certa maneira, aprofunda o protocolo de Ushuaia I, que é o Ushuaia II. Esse não está ainda referendado pelos congressos, mas nós encontramos, a partir de um estudo jurídico aprofundado, de que o protocolo de Ushuaia I nos oferecia, basicamente, razões para que fosse suspenso o Paraguai. Isso em função de quê? De grave infração do processo democrático naquele país. O senhor sabe que nós temos, nos processos de integração do Mercosul, da Unasul e mesmo da OEA, nós temos cláusulas democráticas que têm que ser respeitadas por todos os países. Nós não fizemos nenhuma interferência na soberania, na vida interna do Paraguai. Simplesmente o Paraguai é que fez uma interferência nas normas do Mercosul. E por essa razão nós decidimos, digamos, suspendê-lo até que nas próximas eleições possa se restabelecer plenamente a democracia naquele país. Mas o presidente do Paraguai, especialmente alguns analistas da imprensa brasileira, insistem no fato de que o presidente Lugo caiu dentro das regras do jogo da democracia paraguaia. Ele foi submetido ao impeachment, ele perdeu na Câmara, perdeu no Senado, e ele próprio fez um discurso reconhecendo a validade desse processo que o tirou do poder. Por que nós, do Mercosul, não acreditamos que o processo tenha sido democrático, se eles lá no Paraguai e o próprio presidente Lugo aceitou as regras do jogo? Não, veja bem, o presidente Lugo não aceitou. O presidente Lugo foi colocado diante de uma circunstância que o obrigou, inclusive para evitar um derramamento de sangue, para evitar uma exacerbação dos ânimos, que já era grande naquele momento, a aceitar a decisão da Câmara. Agora, vamos ter claro, não há nenhuma objeção à cláusula constitucional no Paraguai que prevê, efetivamente, como aqui no Brasil e em outros países do mundo, a possibilidade de um impeachment. No entanto, se nós acompanhamos o processo, porque não existe direito substantivo sem direito adjetivo, isto é, sem direito processual, nós vamos ver que esse processo está eivado de um sem número de irregularidades, e foi a isso que nós nos ativemos. Nós mandamos uma missão lá de 11 chanceleres da Unasul, que estiveram lá, que conversaram,
né, com as autoridades, conversaram com o presidente Lugo, conversaram com os setores, naquele momento, da oposição, e, portanto, puderam formar um juízo muito claro. Nós tivemos um julgamento em 24 horas. Esse julgamento não foi cercado de nenhuma garantia real de defesa, né? O presidente Lugo pediu que fosse dilatado o prazo de defesa e isso lhe foi negado. O comentário que se faz em Assunção é o seguinte: se eu cometo uma infração de trânsito, eu tenho 3 dias para recorrer dessa infração de trânsito. Lá não houve mais do que 24 horas para se consumar um processo que, afinal, não era um processo qualquer. Claro. Depois, foi amplamente divulgado, né, que as acusações que foram apresentadas contra o presidente são impressionantes, né? Em primeiro lugar, que ele autorizou uma reunião de estudantes num quartel do Paraguai em 2009. Por que não houve, naquele momento, um pedido de impeachment? Em segundo lugar, porque os graves acontecimentos que houve numa região agrícola, lá onde morreram camponeses e policiais. Bom, o presidente atuou imediatamente, destituiu o ministro do Interior, nomeou um novo ministro do Interior. E o que se dizia aí? Não, pelos acontecimentos sobejamente conhecidos que não exigem provas. Se eles são sobejamente... pelo menos teríamos que ter tido lá uma investigação para apurar efetivamente as responsabilidades, até porque o episódio né, da morte dos camponeses e dos policiais é hoje objeto de investigações feitas independentemente pela imprensa e por outros setores da sociedade civil que levantam suspeitas gravíssimas. Eu não quero tratá-las aqui porque não me cabe. E uma das outras acusações que foi feita para justificar a deposição do presidente Lugo foi de que ele tinha assinado o protocolo de Ushuaia, isto é, exatamente essa cláusula que resguarda o convívio democrático dos países no interior do Mercosul. Então, nós vemos que um processo tocado às pressas, né? Alguém viu, inclusive, a pauta da sessão do Senado naquele dia, e na pauta já estava tudo escrito, inclusive dizia tantas horas de condenação do presidente. Quer dizer, quando na pauta já está assinalado algo que seria objeto, no mínimo, de uma discussão, ainda que de uma discussão extremamente precária. Mas eu queria ir à substância. Quer dizer, nós procuramos cercar a nossa decisão, tanto o Brasil, quanto a Argentina, quanto o Uruguai, e depois, num nível mais amplo, os países da Unasul, nós procuramos cercar efetivamente de todas as garantias de natureza jurídica. Né? Nós quisemos nos restringir exclusivamente a esse aspecto jurídico. Agora, há um aspecto político que é também indiscutível, que tem que ser examinado. Se nós passássemos a mão na cabeça das pessoas que tomaram essa decisão, nós estaríamos criando um grave precedente. Né? O Mercosul ou a Unasul, são instituições que transcendem concretamente os seus aspectos econômicos, comerciais, de integração física, energética, etc., etc. Eles são também uma associação política fundada em algo que é um valor profundo para nós aqui na América do Sul e no Mercosul em particular, que é a democracia, o respeito à democracia. Claro. Portanto, o respeito ao Estado de Direito. O Estado de Direito tem que ser respeitado. Professor Marco Aurélio, a posição do Brasil, a posição da Argentina, a posição do Uruguai, que são os países remanescentes no Mercosul, nós já conhecemos, agora temos o ingresso da Venezuela. Eu lhe pergunto, qual foi a posição dos Estados Unidos no episódio da queda do presidente Lugo? Olha, eu não tenho uma informação direta. Eu pude constatar que aqui e ali havia pedidos de informação por parte dos Estados Unidos, mas eu lhe aconselharia, aí, no caso, sem nenhuma ironia, a ouvir o embaixador ou alguém da embaixada, ou um funcionário, que ele poderá lhe esclarecer de forma mais clara. Claro. Eu acho que, evidentemente, houve da parte da administração Obama uma preocupação com a instabilidade política. Eu não acredito que os Estados Unidos estejam interessados de alguma maneira na instabilidade na América do Sul. Portanto, eu suponho que os Estados Unidos também
expressado a sua preocupação, talvez não chegado às mesmas consequências no mesmo nível que nós chegamos. Mas eu queria lhe fazer um adendo também que me parece importante. Nós procuramos também, a presidenta Dilma foi muito enfática e nisso ela teve não só o acordo dos presidentes Mujica e da presidenta Cristina, e depois isso se expandiu para os demais presidentes da América do Sul, nós tivemos a preocupação de que essa sanção política não significasse nenhum prejuízo material que pudesse afetar o povo paraguaio. Nenhum prejuízo de natureza econômica. De tal maneira que, por exemplo, está sendo construído entre Itaipu e Assunção uma linha de transmissão que é um projeto que vai mudar o perfil da economia paraguaia. Está sendo construído com dinheiro do fundo do FOSEM, de um fundo do Mercosul. E para esse fundo o Brasil é o principal contribuinte. E nós decidimos que vamos manter isso. E não vamos criar nenhum tipo de restrição de natureza econômica, porque a nossa posição é de que sanções econômicas, menos de que penalizar aos governantes, elas penalizam fundamentalmente a população. E nós não queremos criar nenhum transtorno para a população paraguaia. Eu perguntei sobre a posição americana, professor, porque se sabe que os Estados Unidos têm um plano de instalar uma base no Paraguai em função do combate ao narcotráfico. Eu pergunto, o Brasil está preocupado com isso? O Brasil teme que essa crise no Paraguai, com a entrada desse novo grupo, que é um grupo que tem origem, em boa parte, na tradição Stroessner, do Partido Colorado, o Brasil está preocupado com a possibilidade de essa ideia americana de instalar uma base aí na antessala do Brasil, do oeste brasileiro, se acelere? Não, veja bem o seguinte, o Brasil está preocupado com o combate ao narcotráfico, né? Tanto é assim que nós temos desenvolvido uma boa cooperação com o Paraguai e com outros países da região, que esperamos que continue. Mais do que isso, a Unasul criou um organismo específico para se ocupar do problema do narcotráfico, que nós sabemos que é um problema que deve ser combatido não só com bases, ou até diria menos com bases, e muito mais com o trabalho de inteligência. Você sabe que o principal golpe, eu acho que todo mundo que entende disso, que pode ser dado, confirma essa tese, que o principal golpe que pode ser dado ao narcotráfico é justamente influir, controlar, derrubar as finanças, o processo de lavagem de dinheiro. É isso que alimenta. Então, nós achamos que é muito mais útil esse tipo de trabalho do que qualquer construção de bases. Essas políticas de enfrentamento puramente militar do problema do narcotráfico não tem dado resultado. Eu não quero ser mais específico, mas você, como jornalista, sabe muito bem que muitos países que seguiram essa via simplesmente aprofundaram mais o peso da criminalidade e a desorganização da sociedade. Claro, temos aí um exemplo dramático, que é o exemplo do México. Mas eu lhe perguntaria, o Brasil não se sente mobilizado, não acendeu uma luz amarela com essa crise da queda do Lugo, com relação, por exemplo, à segurança de Itaipu, à proximidade de algum tipo de tensão na Tríplice Fronteira? Nada disso passou a entrar no radar das preocupações geopolíticas do país? Não, a preocupação que entrou no nosso radar foi justamente o precedente de criar, por processos que não nos parecem democráticos, uma troca de governo no país. Nós, evidentemente, respeitamos a soberania do país, cada país tem os seus métodos, os seus procedimentos. Agora, todos esses procedimentos eles estão englobados concretamente por uma coisa que se chama cláusula democrática, que tem distintas versões. Então, a ruptura com a cláusula democrática é que nos parece o elemento essencial. Quanto às demais questões, você sabe perfeitamente que, desde o momento em que nós consolidamos as nossas posições em matéria de defesa na Estratégia Nacional de Defesa, ficou claro que a posição do Brasil em matéria de defesa é uma posição dissuasiva. Nós não queremos de maneira nenhuma, nós não temos nenhuma pretensão de ter qualquer tipo de política ofensiva do ponto de vista militar, né? E toda a reorganização, inclusive, que vem se operando nos últimos anos das Forças Armadas brasileiras, vai nessa direção, uma direção
insisto, dissuasiva. Nós estamos tranquilos no que diz respeito a Itaipu e aos problemas de fronteira de uma maneira geral, mas acreditamos que essas coisas têm que ser feitas com muito cuidado, né? Nós não temos uma posição de hostilidade em relação ao Paraguai, nós temos uma discrepância com o rumo que foi imposto ao país por um grupo, sabemos que isso é transitório, a relação do Brasil com o Paraguai é uma relação histórica, apesar de ter problemas lá no passado que são lamentáveis, mas que nós acreditamos já estejam devidamente apagados, e nós esperamos que muito em breve, né, com sabedoria, com bom senso, nós possamos efetivamente chegar a um bom resultado. O Paraguai tem que ser reintegrado na comunidade sul-americana, no Mercosul, né, e nós não podemos ficar aqui esquentando a cabeça por posições de alguns setores mais radicais. O senhor acredita que as garantias que o presidente Franco, o novo presidente paraguaio, deu com relação ao cumprimento do Tratado de Itaipu são garantias que tranquilizam o Estado brasileiro? Não, nós não temos nenhuma preocupação com as relações em Itaipu. Eu acho que as relações em Itaipu se darão de forma absolutamente normal, né? Esse tratado já sobreviveu a muitos e muitos governos de inspiração as mais diversificadas possíveis, e nós temos muito claro que esse tratado, Itaipu, a obra Itaipu, quando foi constituída, ela obedecia a dois critérios. Um primeiro critério que foi um critério energético, por assim dizer, resolver problemas graves de energia que o nosso país e o próprio Paraguai teriam. Em segundo lugar, havia, naquele momento, quando os militares do Brasil e os militares paraguaios tomaram aquela decisão, havia também uma significação geopolítica. Era um tratado que teria, de alguma maneira, uma implicação de contenção da Argentina. Finalmente, hoje, felizmente, hoje nós não temos problemas com a Argentina, muito pelo contrário, né? Portanto, aquela dimensão geopolítica de contenção... esse sim, esse problema é gravíssimo. Mas nós vamos resolver na quarta-feira esse problema. Espero, hein? Espero. Mas então, como eu lhe digo, não, eu não acho que nós venhamos a ter problemas, né? Eu acho, inclusive, sintomático de que alguns que estão criticando a posição brasileira e dos outros países do Mercosul tenham sido os mesmos que se opuseram à revisão do Tratado de Itaipu quando ele passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, né? E que era uma revisão que permitia ao Paraguai perceber ganhos extra pelo preço da energia cedida ao Brasil. Então, mas essas coisas fazem parte do jogo político, né? Claro. Aqueles que dizem, foi uma decisão ideológica. Não foi uma decisão ideológica, a não ser, se quiser enquadrar como ideologia, que é a defesa da democracia. Foi isso que nós fizemos nesse momento, e eu quero insistir nessa coisa. Nós não nos imiscuímos na vida do Paraguai. Foi o Paraguai que imiscuiu-se na vida do Mercosul. E como aquela era uma das cláusulas constitutivas, evidentemente, nós tivemos que reagir da forma que reagimos. Professor, uma última pergunta, não podemos faltar a essa questão. Ontem foi eleito o candidato do PRI, Peña Nieto. Depois de alguns anos fora do poder, o PRI volta ao poder com uma vitória significativa. Eu lhe pergunto, a vitória do PRI no México não aprofunda, não enraiza mais a ligação dos Estados Unidos com o México e não cria um problema no continente, para o Brasil? Olha, eu não poderia lhe dizer isso. Eu ouvi opiniões diferenciadas, inclusive por parte daqueles que apoiaram a candidatura do Dr. Peña Nieto. Do ponto de vista do Brasil, nós gostaríamos, e é um pouco o que a presidenta vai expressar quando falar por telefone com o novo presidente, nós queríamos expressar um desejo muito forte de que o México se integrasse mais na América Latina. Esse processo começou a haver, mas nosso juízo é um pouco lento,
e que, sobretudo, o México pudesse estabelecer com o Brasil uma relação renovada, uma relação mais aprofundada. Né? Há alguns observadores, alguns analistas, como vocês gostam de dizer, que dizem, o México perdeu, lá no México, sobretudo, o México perdeu espaço na América Latina e o Brasil ocupou esse espaço e agora nós vamos recuperar isso aí. Ora, meus amigos, isso não é verdade, né? Não é verdade. Não há nenhuma rivalidade México-Brasil que esteja na nossa agenda. Nós achamos que esse grande país que é o México, que enfrenta dificuldades importantes, mas que tem um potencial extraordinário, esse grande país tem que ser alguém muito próximo do Brasil. E é sintomático dizer o seguinte, os três candidatos, tanto o Peña Neto como o Andrés Manuel López Obrador e a Josefina, citaram a miúde o exemplo brasileiro como um exemplo que deveria ser, de alguma maneira, seguido no próximo mandato, esse que se iniciará em dezembro. Tomara. Professor Marco Aurélio Garcia, é sempre um prazer contar com suas explicações. Muito obrigado. O prazer é meu. Muito obrigado a você. No próximo bloco, eu converso com o professor Cláudio Landim, ele é o coordenador-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que reúne 20 milhões de crianças brasileiras. É um feito notável. Mas antes, vamos conhecer mais uma história de sucesso do quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos conhecer a história do Dr. Rodrigo Gonzalez. O Rodrigo chegou lá. Há 9 anos ele se formou em Direito. Saiu da faculdade e começou a estudar para o exame da Ordem dos Advogados. Nesse meio tempo, passou a trabalhar com o pai, que vendia equipamentos médicos. Foi aí que Rodrigo percebeu que poderia ampliar o negócio da família. Ele buscou um sócio e, há 3 anos, fundou a BTA Tecnologia Médica. Para planejar o crescimento da empresa, Rodrigo contou com a ajuda do Sebrae. A gente tinha a empresa e queria fazer ela crescer e não sabia como. Aí, junto com o Sebrae, com os consultores do Sebrae, eles foram dando dicas de como a gente podia estar melhorando. Implantação de equipamentos novos, como podia melhorar a adaptação do equipamento com as clínicas. Foi com o apoio do Sebrae que Rodrigo teve a ideia de criar um novo serviço. Ele percebeu que muitos dos clientes da BTA tinham custos elevados com os médicos. Foi quando ele passou a terceirizar esse serviço. Assim, a BTA entrou no mercado de laudos médicos digitais. As clínicas compram os equipamentos e produtos da BTA, realizam os exames e mandam os resultados para os médicos da própria BTA. Hoje, Rodrigo conta com 6 renomados profissionais encarregados de analisar os exames e gerar os laudos. Com o novo serviço, o negócio explodiu. Em 3 anos, Rodrigo saiu de uma média de 600 laudos por mês para alcançar a marca dos 17 mil laudos mês. Mesmo com todo esse sucesso, a BTA e o Rodrigo querem mais. Está crescendo muito a economia no país e a parte de construção civil. E nossos equipamentos e nossos laudos são mais para exames ocupacionais. Então, como o Brasil está crescendo, a BTA, junto com os laudos, está conseguindo crescer também. Estamos de volta com o programa Entrevista Record Atualidade. Agora eu converso com o professor Cláudio Landim. Ele é um pesquisador, trabalha no INPA, onde é diretor adjunto, Instituto Superior de Matemática, que fica no Rio de Janeiro. É um doutor em matemática e é também o responsável, coordenador, pela maior Olimpíada de Matemática do mundo, que reúne 20 milhões de estudantes brasileiros de escolas públicas em 46.728 escolas públicas desse país. Exatamente. Professor, concluímos agora em junho a primeira fase dessa Olimpíada. Em setembro chegaremos à parte final. Qual é o resultado até agora em relação à do ano passado? Nós tivemos mais escolas inscritas, mais alunos inscritos, mais municípios inscritos. Então está sendo um absoluto sucesso.
E quanto à qualidade dos alunos? Eu acho que os alunos têm melhorado, porque com essas premiações que nós fazemos, o número de menções honrosas, a cada vez que um aluno de uma escola recebe uma menção honrosa, é um estímulo para todos os outros estudarem. Então, o que a gente nota é que realmente o nível, a qualidade das provas, sobretudo, e é uma coisa engraçada, o quanto eles escrevem nas provas tem aumentado de ano para ano. Ah, é? Então, a própria expressão escrita dos alunos tem melhorado. Que fantástico. É. A minha pergunta seria agora a seguinte: o que uma criança faz para participar da Olimpíada? E o que uma escola faz para participar da Olimpíada? Todas as escolas estão convidadas a se inscrever. Então, nós abrimos todo ano, em março, período de inscrição de 6 semanas. Então, basta a escola se inscrever, ela inscreve todos os seus alunos. Ele se inscreve onde? No site da OBMEP, que é www.obmep.org.br. OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Exatamente. Tá. Então, a escola inscreve todos os seus alunos, do 6º ano até o 9º ano do ensino fundamental e todos os alunos do ensino médio. Isso são crianças de que idade até que idade? A partir de 10 anos de idade. A partir de 10 anos de idade. E agora, em setembro, nós conheceremos o quê? Então, no dia 15 de setembro, nós vamos ter a segunda fase, que vai reunir aproximadamente 800 mil alunos. Eles vão fazer uma selecionados desses 20 milhões. Desses 20 milhões. Quer dizer, cada escola, em cada nível, vai selecionar os 5% melhores. E esses 5% melhores vão participar da segunda fase. São aproximadamente 800 mil alunos. Essa segunda fase, é como na primeira, são quantas perguntas, mais ou menos, e de que tipo? Então, ela é diferente da primeira, enquanto que na primeira é uma prova objetiva, com 20 questões. Na segunda fase, a gente tem problemas. Então, são de 6 a 8 problemas submetidos a todos os alunos. Quem redige, quem faz esses problemas para submeter aos alunos? Nós temos um comitê de prova que elabora 2 provas por ano. Então, nós temos uma prova reserva para caso haja algum problema em algum centro de aplicação, poder ser aplicada uma segunda prova. Mas é um comitê nacional que organiza isso no INPA. No INPA, mas não só professores do INPA? Ah, não, ao contrário. São pouquíssimos os professores do INPA que participam da elaboração da prova. Entendo. E quem corrige? Então, nós temos 2 correções. Primeiro, uma correção regional. Então, o país é dividido em 70 regiões. Cada região tem uma banca de aproximadamente 10 professores que corrige essa prova. Depois, nós colocamos uma nota de corte. São aproximadamente 15 mil provas que são selecionadas, que são mandadas ao Rio. E aí, uma segunda correção, uma correção nacional, que vai, então, distribuir as medalhas. Entendo. Em setembro, vocês escolhem quem? Em setembro, nós vamos aplicar essa prova a esses 800 mil alunos. Eles vão ter suas provas corrigidas por essas bancas regionais e depois nacional. Na correção nacional, a gente escolhe, então, 4.500 alunos que vão receber medalhas de ouro, prata e bronze. E vamos também distribuir menções honrosas. Então, pela primeira vez, nós vamos distribuir 46.200 menções honrosas. Até então, eram 30 mil. Isso faz com que eu calculo que aproximadamente 1 em cada 3 escolas do Brasil tenha um aluno que receba uma menção honrosa. Uma menção honrosa. Que ótimo. Agora, existe também um concurso mundial de estudantes nessa faixa de idade? E aí vocês selecionam esses representantes brasileiros quando e como? Exatamente. Então, nós temos uma segunda Olimpíada, que essa concerne alunos de escolas particulares e também públicas. Essa Olimpíada reúne mais ou menos 200 mil alunos. E ela, a partir do resultado dessa Olimpíada, nós selecionamos uma equipe que vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática. Ela acontece todo ano. É um grupo de 6 alunos que representa o país. Então, ano passado foi na Holanda e esse ano a Olimpíada vai se desenvolver na Argentina, em Mar del Plata, na semana que vem. Como nós nos saímos na Holanda? Tivemos 3 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. E qual é a sua expectativa para Mar del Plata? Espero que a gente consiga uma medalha de ouro, como acontece de 2 em 2 anos, mais ou menos. Entendi. Eu gostaria agora, o senhor me falou de alguns alunos, eu gostaria que o senhor me contasse a história desses jovens brasileiros. Por exemplo, Maria Clara da Silva, de Pirajuba, Minas Gerais. Menção honrosa em 2005, medalha de ouro 2006, 2011, medalha de bronze IMO, que é esse concurso internacional. Exatamente. Em 2011. Quer dizer, ela ganhou um bronze na competição mundial. Mundial, ano passado. Quem é Maria da Clara da Silva? Maria Clara da Silva. Essa menina é extremamente talentosa, que mora, então, no interior de Minas Gerais. Pirajuba. Que foi descoberta pela UBMEP. Então, ela recebeu primeiro uma menção honrosa, se sentiu estimulada e no ano seguinte conseguiu uma medalha de ouro. E desde então, vem ganhando medalhas de ouro em todos os anos, em todas as edições da UBMEP.
pela primeira vez, o país é representado por uma aluna de uma escola estadual. Então, até então, as equipes nacionais eram representadas exclusivamente por alunos ou de escolas particulares ou alunos de escolas públicas, que eu chamaria de elite, são os colégios militares, os colégios de aplicação. Colégio de aplicação é importante observar. Exatamente. Então, pela primeira vez, nós temos uma aluna ou um aluno de uma escola estadual que representa o país nessas competições internacionais. Isso é Maria Clara. Essa é Maria Clara. Agora, tem um garoto aqui muito simpático que eu gostaria de conhecer a história dele, que ele se chama Indiana Jones com H, de Poxim, Alagoas. Quem é o Indiana Jones de Poxim, Alagoas? Então, Indiana Jones dos Santos recebeu pela primeira vez uma medalha de ouro na edição do ano passado. Que beleza. Ele é um rapaz que tem muito talento para matemática, mas que largou os estudos. Por quê? Ele provavelmente não se sentia suficientemente estimulado. Os pais, ele vive com a mãe, vive com o padrasto, são desempregados, vivem com a Bolsa Família. Bolsa Família, lá em Poxim. Bolsa Família, exatamente. Pescadores. E nesse ano conseguiu uma medalha de ouro e eu espero que seja para ele um estímulo. Agora, evidentemente, o sonho dele é ganhar rapidamente dinheiro para poder manter a família. Claro. E eu espero que, ao contrário, a gente reúna condições para que ele possa se dedicar exclusivamente à vocação dele, ao estudo. E o que seria possível fazer pelo Indiana Jones para que ele só estudasse? Então, ele já está quase uma celebridade. Ele foi recebido pelo governador de Alagoas, foi recebido pelo prefeito da cidade, do município onde ele mora, e ofereceram para ele se tornar monitor da escola, monitor em matemática da escola. Aí já dá um dinheirinho. Já dá um dinheirinho. O problema é que nós precisamos imaginar condições que permitam a ele ter um acesso a ensino de qualidade. Claro. Acho que esse é o grande problema. Nós temos espalhados pelo Brasil escolas públicas muito boas, mas não muitas. Não muitas. Então, para isso, a UBMEP está imaginando constituir uma plataforma que vai permitir ensino à distância. Então, nós vamos ter aulas filmadas, soluções de problemas filmados, de modo que todo mundo que tiver acesso à internet vai poder assistir essas aulas, fazer os exercícios, ter acesso a um professor que vai estar ligado à internet para poder tirar dúvidas. Isso com a democratização da banda larga será muito mais possível. Exatamente. Então, essa é a grande ambição da UBMEP, Tá. é criar condições de Agora, é ensino à possível distância. que alguma alma generosa um dia chegue e diz assim, Indiana Jones, eu vou financiar os teus estudos. Claro. Que foi provavelmente o que aconteceu com a Tabata. A Tabata tem uma história muito interessante. Tabata Amaral, daqui de São Paulo, o pai da Tabata era um trocador de ônibus. Trocador de ônibus. E hoje a Tabata, pelo que eu vejo aqui, por esse currículo dela, ela foi aceita nas seguintes universidades. Harvard, Caltech, quer dizer, a Universidade de Tecnologia da Califórnia, Princeton, Columbia, Yale e Pensilvânia. A Tabata E simplesmente estuda foi... física na USP. Exatamente. Essa menina é uma coisa. É um prodígio. Prodígio. Ela também foi descoberta pela UBMEP, ela tirou uma medalha de prata em 2005 e no ano seguinte tirou uma medalha de ouro. Mas como ela mora aqui em São Paulo, para ela foi muito mais fácil. O Colégio de Etapa imediatamente percebeu que se tratava de uma menina com raros talentos e aí ofereceu uma bolsa integral para que ela estudasse no Colégio de Etapa. E depois chegou a alugar um apartamento para que ela morasse próxima à escola e pudesse se dedicar. Então ela ganhou medalhas em várias Olimpíadas. A ambição dela é se tornar astrofísica. Puxa. E estudar sociologia. Sociologia? Porque ela gostaria de ajudar as outras crianças desfavorecidas. E ela acha, então, que aprendendo um pouco de sociologia vai permitir a ela encontrar caminhos para realizar esse sonho. Então, tanto ela quanto a Maria Clara estão preocupadas com a formação de alunos... De outros alunos. Então, a Maria Clara tem um programa que ensina os alunos a jogarem xadrez. E a Tabata tem um programa de ensino da matemática. Quem é que vai pagar os estudos dela em Harvard? Porque Harvard é uma fortuna. A própria universidade. A própria Harvard? Então, exatamente. Ela conseguiu uma bolsa de estudo para ela em Harvard. Puxa. É, aliás, uma pena que a gente esteja perdendo os melhores alunos brasileiros para as universidades americanas. Mas depois volta. Mas ela, eu tenho certeza, vai voltar. Vai voltar para a USP. Como é que surgiu essa ideia gloriosa, luminosa? Um pouco por acaso. Então, o ministro Roberto Amaral... Da Ciência e Tecnologia, logo no começo do governo Lula, exatamente, veio ao INPA. E, visitando o INPA, perguntou ao diretor, que é atual diretor, César Camacho, o que o INPA fazia para o ensino da matemática. Claro. O César Camacho respondeu... Pergunta pertinente.
Vocês ficam aqui estudando matemática e o que vocês fazem para ensinar matemática? Exatamente, embora essa não seja... do ministro. Mas essa, embora não seja a vocação dos pesquisadores do INPA, produzir matemática, ele perguntou o que se fazia. E o César, um pouco embaraçado, respondeu para ele que nós tínhamos um programa de aperfeiçoamento de professores de ensino médio, que ainda existe, e respondeu que nós tínhamos também essa Olimpíada, que atende escolas privadas e públicas. Sim. Para escolher os que vão disputar lá fora. As Olimpíadas Internacionais, exatamente. No dia seguinte, soubemos pelo ministro Roberto Amaral que o INPA tinha recebido mais 200 mil para aplicar em cada uma dessas atividades. 200 mil reais. Bom, nós levamos essa notícia aos organizadores das Olimpíadas Brasileiras de Matemática e nos disseram que não precisavam desse dinheiro. Estavam muito bem como estavam. Não quero dinheiro. César, ainda mais embaraçado, pegou uma ideia do João Lucas, do professor da Universidade Federal do Ceará, João Lucas, que desenvolvia uma Olimpíada para escolas públicas no Ceará, e teve a ideia de criar uma Olimpíada como essa a nível nacional. Levou a ideia, o ministro já tinha mudado, era Eduardo Campos, levou para a ideia Eduardo Campos, também do PSB e agora governador de Pernambuco. E agora governador de Pernambuco, levou a ideia. Eduardo Campos imediatamente encampou, levou a ideia ao Lula, que aprovou, e foi assim criada a UBMEP em 2005. E não há no mundo uma Olimpíada de Matemática com 20 milhões de crianças? Não há nada comparável nem a na essa China. Olimpíada. Nem na China. Nem na Rússia. Nem na Rússia, essa é a maior Olimpíada do mundo. Professor Landim, e o senhor acredita que com o tempo, uma prova, outra prova, essas crianças vão fazendo várias provas ao longo da vida dela na escola, o conhecimento de matemática no Brasil vai melhorar? Então, nós temos dois por objetivos. exemplo, sou um desastre. Eu estudei no colégio de aplicação, estudei sociologia, não sei por que ela vai estudar sociologia, mas, enfim, eu estudei sociologia e sou uma tragédia em matemática. Não fosse a máquina de calcular, eu não saía de casa. Exatamente. Nós temos, dentro da UBMEP, duas ambições. Primeiro, detectar esses jovens talentosos, tentar levá-los à universidade, permitir que eles desenvolvam seus talentos, suas vocações. Mas o segundo, e talvez o principal, seja melhorar a qualidade do ensino da matemática no país. E isso, de fato, a gente tem observado e foram feitos alguns estudos independentes que mostram, por exemplo, que o desempenho das escolas que participam da UBMEP na Prova Brasil é melhor do que o desempenho das escolas que não participam. Entendo. Isso, e, sobretudo, naquelas escolas em que algum aluno foi premiado. Então, o fato de premiar um aluno, o fato de reconhecer o aluno, o trabalho, o esforço dele. E o trabalho do professor? E atrás de todo o aluno, todos esses alunos... Tem um bom professor. Tem um bom professor. Professor, uma última pergunta. Eu, como carioca, e fiquei muito orgulhoso que agora a Unesco finalmente reconheceu que nós somos um patrimônio, a beleza do universo, né? O Rio de Janeiro foi considerado um patrimônio cultural incomparável. Merecido. 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 O professor é carioca também? Sou carioca. Oh, que bom. Mas eu fiquei preocupado porque nessa Olimpíada Brasileira de Matemática, os mineiros estão em primeiro lugar. Por que Minas Gerais? Como é que o senhor explica? Atribuo a dois fatores. Primeiro, desde o princípio, a Secretaria de Educação de Minas Gerais se empenhou muito na UBMEP. Então, nós temos vários problemas sérios de logística, por exemplo. Nós temos milhares de centros de aplicação de prova. A evasão é muito grande. Sei. Então, sem a ajuda dos núcleos regionais de educação, local, da estrutura da Secretaria de Educação, nós não conseguimos chegar a todas as escolas, levar o aluno aos centros de aplicação. Então, desde o princípio, Minas Gerais se empenhou e se envolveu com a UBMEP. E depois, eu tenho realmente a impressão, pelos dados que nós temos dentro da UBMEP, que o ensino de matemática em Minas Gerais e em São Paulo se destaca a nível nacional. E então, o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro está abaixo. O Rio de Janeiro ainda tem que investir muito para chegar ao nível de Minas e São Paulo. Mas é que a praia, sabe, é uma tentação. Claro. Professor Landim, parabéns. Isso aqui é uma história muito bonita e eu espero revê-lo daqui a um tempo com 30 milhões de crianças brasileiras na Olimpíada. Não temos 30 milhões de alunos. Não vamos poder chegar a esse número, mas... Por aí. Parabéns, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.